Saudações, caro telespectador. Bem-vindo ao programa Stop Violência Doméstica. Sábado sim, temos um encontro marcado aqui na televisão de Moçambique, depois do telejornal, para trazer para si o nosso programa Stop Violência Doméstica. Este programa que é produzido na cidade da Beira, nas instalações da televisão de Moçambique, em parceria com a Associação Comussanas e com o Conselho Provincial de Combate ao SIDA. Já sabe que o nosso programa traz temas que têm a ver com violência doméstica. E hoje não será diferente. Vamos falar do impacto das drogas na violência doméstica. Muito bem, caro telespectador, como bem disse no início do nosso programa, vamos falar hoje do impacto das drogas na violência doméstica. Nós sabemos que as drogas têm preocupado a nossa sociedade, principalmente pelo índice de consumo das drogas, não só pelos jovens, pelas pessoas mais adultas e hoje até pelas pessoas mais adolescentes. Nós temos acompanhado casos de consumo de drogas e vamos tentar compreender um pouco mais sobre esta situação e para isso tenho aqui em estúdio convidados que vão nos ajudar a compreender e também a falar um pouco mais do combate das drogas. Tenho aqui em estúdio o Sr. António Semento Pedro, que é diretor do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate às Drogas. Bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado. Tenho também aqui comigo o Dr. Rajá Vítor Álvaro Moanese, que é chefe do Departamento Provincial de Formação e Estágio de IPAS. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vou mesmo começar aqui com o Sr. Semente. Qual é a real situação no nível da província de Sofala no que diz respeito às drogas e também à violência doméstica? De facto, em relação ao consumo das drogas, os níveis não são tão pequenos, são níveis muito preocupantes. Nós tivemos algum estudo feito por uma organização não governamental que opera conosco nesta área de prevenção e combate às drogas. Dizia que tinha encontrado nas diferentes bocas de fumo cerca de 1.500 adolescentes e jovens que já estão na situação de consumidores das drogas e desses 1.500, 1.000 são do sexo masculino. As meninas também andam lá, são 500 e estamos preocupados com estes números. E o trabalho que está sendo feito agora, por exemplo, é no sentido de resgatar estes meninos todos para poderem voltar ao convívio familiar e também para poderem estudar, para se formarem, de modo que se preparem para o futuro. Muito bem. Doutor Rajá, com certeza que o IPAS também tem recebido, não é, casos de adolescentes, jovens e não só que estão a consumir que estão a consumir em si que é as drogas. Como é que vocês têm visto estas situações e qual é o número que vocês têm recebido no que diz respeito a estes casos? Bem, saudações aos telespectadores da televisão de Moçambique. Quanto a esta questão, o IPAS faz um reparo muito negativo sobre a questão de consumo de drogas. Mas existirem casos que deem entrada diretamente no IPAS que envolvam adolescentes ou jovens nesta condição, quase são escassos. Muito pelo contrário, este tipo de situações nós encontramos por causa do dever de ofício da nossa atividade. Temos assistido a esses menores na situação que entram em conflito com a lei na secção de menores no tribunal. E é uma preocupação muito grande para nós. Muito bem, falou muito bem que o consumo das drogas agora tem atingido muito aos jovens e também aos adolescentes. Por que será que isto está a acontecer? Bem, do meu ponto de vista, tem muito a ver com a educação, não é? A educação, por um lado, por outro lado, tem a ver mesmo com a ganância. A juventude, pronto, não se aprende a consumir droga de repente. Às vezes é convivência, às vezes tem sido os circuitos por onde a criança ou a pessoa que é potencial consumidora de droga tem. Então, ao ser assim, eles às vezes sentem necessidade de algum bem material ou porque entendem que querem desafiar um sentido de vergonha
então vão enveredando por este tipo de comportamentos para poderem desafiar e encontrar algumas soluções com mais frontalidade por ali. E quando olhamos para as prisões hoje, encontramos mais jovens. Sim, com certeza. Acho que este é um assunto que também teremos que debater, o porquê de encontrarmos mais jovens nas prisões no dia de hoje. Doutor Sementa, o doutor já falou aqui que a educação tem sido a base para termos mais adolescentes e jovens no mundo das drogas. Por que será? De facto, nós temos que resolver o problema de muitos adolescentes e jovens que são consumidores de droga e, em alguns casos, são números mesmo preocupantes, porque, na verdade, a base é a chave de tudo. Se alguém estiver educado, poderá conviver com a droga e não fazer o seu uso, porque sabe quais são os efeitos imediatos quando se envolver com as drogas. Então, nós temos estado a chamar a atenção especial aos pais e os encarregados de educação para trazer este elemento de educação, de tal modo que o adolescente e jovem se afaste do consumo das drogas. E não é só o caso. O caso que faz com que muitos adolescentes e jovens adiram ao consumo das drogas, há estudos feitos que mostram que adolescente e jovem, o que é adolescente? Adolescente é aquele que está a sair da fase da infância para a vida adulta. É um indivíduo que experimenta tudo, é um indivíduo que tem menos informações, quer escolher o estilo de vida que vai adotar no futuro. E se tiver por perto um pai que seja consumidor de uma droga, há maior probabilidade de ele experimentar. Por isso, muitas vezes, nas nossas abordagens, temos estado a dizer o seguinte: os pais, ao nível da família, devem constituir um fator de proteção e não um fator que faz com que o menino possa aderir ao consumo. Então, os pais têm de ser um exemplo. É preciso que nós sejamos exemplo de facto. Então, nós temos que ajudar o menino a fazer escolhas acertadas, escolhas boas que possam ajudar-lhe no futuro. A outra razão que faz com que muitos adolescentes e jovens adiram ao consumo da droga é o meio de socialização. Se ele é adolescente, significa nem tudo para no quintal. Ele já sai do quintal para fora do quintal. Lá fora do quintal encontra outros adolescentes e jovens com outras experiências. E a tendência é passarem-se as experiências. E muitas vezes o adolescente começa a trazer expressões fora do comum na família. Significa algo estranho está aprendendo lá fora. Então é preciso que nós também conheçamos quem é amigo do nosso filho, que é para ajudar a ele a singrar-se bem na caminhada que ele tem, que é preparar-se para o futuro. Portanto, temos que abrir as portas para conhecer quem são os amigos dos nossos filhos e trabalharmos o ambiente familiar do nosso filho. E nós temos notado que, ultimamente, encontramos muitos adolescentes e jovens a consumirem drogas nas escolas. E a pergunta que não quero calar é: de onde é que vem esta droga? Há uns caminhos que se usam, há umas rotas, e encontram adolescente e jovem com muita curiosidade, querem experimentar. Sacrificam um pouco de dinheiro que os pais colocam nas suas carteiras para pagarem a passagem de transporte de Chapacém ou para passar o lanche. Então, muitas vezes usam este dinheiro, sacrificam-se, usam este dinheiro para sentir como é que reage a droga quando ele mesmo for o consumidor. Aquilo que nós dissemos de curiosidade. Então, as escolas têm de ter um programa próprio para evitar que os seus filhos, os seus alunos, os seus educandos, andem atrás das drogas. Então, é preciso sabermos que nos meandros das escolas não devemos ter alguma oportunidade de termos uma casa que esteja a vender as drogas. Então, é preciso fazer um trabalho. Direções das escolas têm que fazer um trabalho no sentido de afastar a presença das drogas no convívio das crianças. Muito bem. E o Dr. Rajá também falou há pouco tempo da educação, e eu vou lhe perguntar, não é a pergunta que eu fiz aqui ao Dr. Sementa. Nós, quando falamos das drogas, não falamos só do álcool, não é? Exato. Encontramos outro tipo de drogas que estudantes consomem nas escolas. Na sua opinião, de onde é que vêm estas drogas? Bem, a resposta não foge tanto do que se disse aqui, porque, sendo adolescente, a capacidade de... Aliás, a droga vem dos outros locais onde a droga também é encontrada pelos adultos. Não é? Okay. A questão é a capacidade de aquisição.
porque essa droga é disponível. Os adultos têm. Agora, a questão seria a capacidade de aquisição. A capacidade de aquisição nós encontramos nesta vertente. Outros têm, existem algumas crianças, por isso eu queria também chamar a atenção sobre a questão da educação. Da educação por parte dos encarregados de educação, que passa a redundância, das crianças, para não terciarizarem esta componente de educação, porque temos que levar a sério. Um pai ou um tio ou o cuidador do menor tem que ter a atenção exclusiva, perceber os passos que as crianças dão, que a criança dá durante o percurso da escola, durante todo o seu percurso de convivência, com quem anda, onde fica, a que hora chega. Mas muitas das vezes, nos últimos tempos, por conta mesmo de ocupação ou negligência de alguns pais, porque ser pai não é um exercício muito grande, né? Eu também sou apologista que as pessoas deviam ser preparadas para o casamento. Diziam, é verdade, devia existir uma escola para preparar as pessoas para casamento, depois para a responsabilidade que advém do próprio casamento. Ter filho não é tarefa fácil, aliás, é tarefa simples, mas educar é algo muito difícil. Complexo. Então, os pais devem assumir a responsabilidade contra a vontade das crianças, porque custa muito um pai, aliás, a uma criança sentir que o pai está sempre a exigir a que hora você chega, se fizeste o TPC, onde estavas, porque que chegou a essa hora, porque eu tenho o seu horário aqui. Muitos pais não têm, não sabem que hora a criança entra na escola, que hora sabe. Então, este despiste, as nossas crianças são muito inteligentes, eles conseguem fazer leitura de que tipo de encarregado eu tenho. Então, indo concretamente como é que eles adquirem ou onde encontram os meios, a resposta não foi tanto desta aqui que foi dada aí pelo doutor. Há crianças que se beneficiam de aquilo que nós chamamos de mesada. Tem uma prestação mensal que o encarregado ou o cuidador da criança dá. Então, pronto, numa situação dessa, eles usam aquele mesmo dinheiro para experimentar essas vaidades. Então, vão na escola, é frequente ver algumas escolas com algumas tascas, essa expressão, de venda de algum tipo de droga. Né? Bebida alcoólica, cerveja, cigarro, pronto. E eles veem isso na família. Nossas festas são abertas de família. Você vê o Sorrajá está aí no dia de festa, bebe uma cerveja, começa a dançar, faz uma piada, então começam a sentir que afinal de contas, ok, tá bom, quer ver essa paulada aí. Sim. Então, na próxima oportunidade que ele for a ter de encontrar algum valor, então ele vai encontrar também lá. Se há proibição em casa, então vai no bar, experimentam. E a coisa cai bem, pronto. E a coisa vai avançando. Então, numa outra situação em que outro que não tenha a capacidade para aquisição, vai já furtando. Vai conseguindo o valor de forma ilícita, em casa ou de um outro sítio. Então, esta é uma preocupação muito grande. Com certeza. O doutor já falou dos adolescentes, mas também podemos encontrar nos jovens também. Muito bem. Nós estamos mesmo a falar hoje do impacto das drogas na violência doméstica. É o nosso tema para o nosso programa Stop Violência Doméstica de hoje. E ainda teremos a oportunidade de acompanhar muitas reportagens. Teremos a reportagem assim aqui é do João, que numa briga de casal acabou agredindo a sua esposa e a mesma acabou falecendo. Este fatídico incidente aconteceu no dia 12 de outubro. Era suposto que fosse um dia de festa por ser um dia dos professores, mas acabou em tragédia. Teremos a oportunidade também de acompanhar mais uma reportagem de um encarregado de educação que plantava drogas na sua machamba. Nós estamos aqui a falar daquilo que é a influência dos encarregados de educação para o desalinhamento dos seus filhos no que diz respeito às drogas. Nós vamos acompanhar aqui no nosso programa. E teremos também a reportagem de uma senhora, não é, que foi abandonada pelo seu marido com 3 meses de gravidez. A mesma agora tem 5 filhos e 3 gêmeos do marido que o abandonou. Mas para já, vamos ao encontro da reportagem do Sr. João, que acabou matando a sua esposa numa briga de casal.
mamãe estava com a amiga dela que veio, depois tio depois estava lá no sul aí. Depois aquele tia foi, mamãe disse como tinha atrás esteira, o quê? Com saco. Depois eu trouxe, depois mamãe dormiu, depois falou traz folha para eu fumar. Eu lidei, depois mamãe, depois levou o que é isso aí, pedra, depois ela lançou. Depois mamãe caiu, depois lhe puxou depois aqui na esteira. Depois mamãe falou pouco, depois eu vi que mamãe estava a abrir boca assim, esse dente estava assim. Estava assim, depois mamãe dormiu, depois vizinha veio, a Margarida veio, depois a amiga dela aí, o nome dele, a Isabel, cozinhou papa, lhe deu, começou a fazer Depois levou para o hospital, mamãe foi lá, depois ligou, depois falou, mamãe morreu. Foi dia 12 de outubro, numa manhã, saí, fui à minha horta, ao regresso. Eu disse à minha esposa que à tarde íamos visitar familiares que faziam festa de professorado. Então ela disse que tinha uma inscrição na sede de bairro. Então eu aguentei por um tempo, fui dar voltas, ao regresso já haviam destroçado as pessoas lá na sede. Então, outro tempo, quando volto, procuro saber dela para ir ao nosso programa de visita familiar. Apanhei ela a beber nipa numa casa que vendia bebida. Uma vez que ela trazia problemas mentais e vinha tomando dosagem. E vinha sempre a proibir que não podia tomar nipa, qualquer problema que trazia. Criava muita agitação em casa. Então persegui. Busquei ela para casa, insistiu, voltou mais. Lá para as 8, 19 horas, persegui, voltamos em casa. Tirei a esteira, ela descansou fora. Passando pouco tempo, lá para as 19 horas, ela acorda de novo para voltar àquele recinto, onde vende bebida. Eu tentei puxar ela para sentar, quando ela salta, me pega no pescoço. Eu, por esforço que fiz, tentei tirar as mãos. Como não bastasse, pegou-me nos órgãos genitais. Já que estávamos dois, sem a ajuda de alguém perto, para me salvar daquele perigo. Tinha uma pedra ao pé, assim. Peguei naquela pedra, bati para me salvar daquele perigo. Então, no dia seguinte, saudei ela, eu disse, vou à horta e de voltar daqui a nada. Ela disse, tá bom, estava deitada, a não responder. Eu fui à horta. Lá para 9 horas, 10 horas, ao regresso da horta, pelo caminho, eu cheguei com um policiamento comunitário junto a alguma gente aí. Disseram que aquela pessoa que se bateu ontem à tarde está sem vida. Esta é a história do Sr. João Augusto. Doutor Rajá, eu vou mesmo começar consigo. Qual é a apreciação que faz deste caso? Estou um bocado emocionado, é uma situação muito triste. Numa altura, um dia que supostamente seria de festa, mas acabou sendo um dia de uma grande tragédia. É lamentável. Nada justifica violência,
não é? Porque da forma que ele tentou, o senhor João tentou transparecer ali, ele traz uma abordagem no sentido de que houve alguma razão para ele agir naqueles moldes. Pois. Porque houve uma mudança ou incumprimento de um plano combinado, porque tinham agendado para ir visitar a família e depois tudo ficou acertado. Mas a falecida, neste caso, pronto, desobedeceu, foi se meter no álcool, não é? Numa situação que ele também avança, dizendo que num futuro não muito longe, ela vinha fazer um tratamento de algum problema de perturbação mental. Pronto. Então, se calhar, com isto tudo... Desculpe, eu vou falar um bocado assim, parece que estou mais no lado do defensor, não é? Não. Estou mais a reparar, mas depois é de ir para outro lado. Estou mais a reparar para uma situação, porque eu sempre estou habituado em estar ao lado do infrator. Não é? Então estou a reparar as situações aí que lhe levam a uma situação de atenuantes por ali. Por isso mas mesmo vamos fazer nós pedimos a presença do Dr. Rajá para nos encaminhar a perceber melhor ainda estas situações. Exato. Então, numa altura em que a família tem um grande sofrimento em tentar reabilitar a falecida, mas nem por isso. Ela não muda. E quando bebe, era muito agressiva, criava perturbações na família. Pronto, para alguém que vive com ela e percebe que todos os dias, assim que bebeu, estamos mal em casa. Então, de facto, aconteceu uma briga ali, pronto, ele também teve algumas situações. Numa tentativa de se defender, ele encontrou um objeto sólido, acho que é uma pedra, lançou, bateu-lhe, ela caiu, pronto. Da forma que percebi do caso, ela não perdeu a vida no mesmo dia. Sim. Então ficou no dia seguinte, ele parece que despediu para ir para a horta, só que de lá mesmo foi seguido, porque a situação já tinha mudado de cenário. E quais seriam as implicações jurídicas numa situação dessas? Bem, fazendo uma apreciação do caso, da forma que foi apresentado, ou em função do pronunciamento do próprio arguido, há aqui uma situação de violência doméstica, não é? Neste caso seria uma violência física, mas grave, que depois resulta em morte. Então, em todas as situações de violência doméstica que resultam em morte, deixa de se aplicar a lei de violência doméstica, porque tem uma lei específica, que é 29/2009, de 29 de setembro, por ali. Então, passa-se para o Código Penal. Então, numa situação desta, se houvesse intenção de matar, ou se, em função, como resultado da ofensa corporal, tivesse uma morte instantânea, estaríamos numa situação de um homicídio agravado. É um tipo legal de crime que foi introduzido com o atual Código Penal. Mas não foi o caso. Ele não perdeu a vida no mesmo dia, foi perder a vida no dia seguinte. Estamos a ver uma possibilidade, aliás, numa situação de ser aplicada a pena de, aliás, o tipo legal de crime de homicídio involuntário. Não homicídio involuntário. Ofensas corporais voluntárias que resultam em morte. Mas sempre com todas as agravantes existentes na lei de violência doméstica, assim também como na lei no Código Penal. Porque a questão da relação existente entre eles é relevada. A questão parece, se ouvir bem, a filha, não sei, a menor que foi ouvida, que entrevistou. Era enteada neste caso. Enteada, sim. Ele disse que o papá pediu folhas, depois consumiu mais alguma coisa, pronto. Parece um ato de preparação, assim, de forma muito... Deixa eu só dizer que as folhas ele pediu depois de já
ter cometido esta infração. Ah, ok. Sim, depois de ok. cometer a infração que ele pediu as folhas, podemos supor que era para relaxar, não é? Ok. Depois da discussão ou da briga de Mas casal. seja como for, se a situação é esta, ele não prestou auxílio. Sim. Né? Não prestou auxílio, este é um agravante também. Então, isso tudo tem implicações. Tem implicações. De forma assim abstrata, quais seriam as penas possivelmente aplicáveis em situações dessas? Bem, não me ocorre para o crime de ofensas corporais assim, de forma muito concreta. Mas se fosse um homicídio agravado, a pena variava em função da situação, varia de 20 a 24 anos de prisão, mas não é o caso. Mas seja como for, é pena maior. As penas Com são certeza superiores a 4 anos. Podemos dizer ou voltar a ressalvar aqui que a violência não compensa, não é? O senhor tem 43 anos de idade agora e imaginemos nós que ele venha pegar a pena máxima de 24 anos de idade. Vamos ver que sairá de lá se conseguir sair com vida, já com a vida nada feita. Sim, o crime não compensa. Seja como for, mesmo que fosse uma prisão que fosse inferior a 2 anos, prisão é prisão. Pois. Você perde a liberdade, repara que tem menores por cuidar, tem muito impacto isto, negativo. Muito bem. Doutor Semente, qual é a sua visão, olhando também para estas crianças que ficam agora órfãos, já eram órfãos de pai, porque ele era padrasto, não é? E agora órfãos de mãe. De facto, é uma situação de veras complicada. Por isso nós sempre chamamos a atenção às pessoas para terem muita disciplina em relação aos tempos livres, como é que devem lidar com essas substâncias psicoativas. Aliás, a Lei 3/97 de 13 de março até diz que é preciso ter muito cuidado. Portanto, só aqueles que são maiores de 18 anos que são responsáveis, que podem consumir, mas também é preciso olhar para aquilo que é a capacidade que o organismo humano consegue suportar. Em datas de festas, uma vez e outra, uma, 2 cervejas e prontos. Mas, de facto, esta situação é de veras preocupante, porque ele, sendo o padrasto, perante as crianças que ele, acredito que assumia como pai, devia estar até preocupado com a educação dessas crianças, saber o que é que ia acontecendo, e como marido daquela senhora que acabou falecendo, ele também devia levar aquela senhora para os tratamentos. Se calhar é o caso de muitos cidadãos que estão a lidar com pessoas dentro da família com problemas de transtornos mentais. É preciso saber que todos os centros de saúde que nós temos ao nível da nossa província têm os serviços de atendimento à saúde mental. Portanto, basta ir para lá, procurem saber onde é que fica o técnico de saúde mental para poderem ser encaminhados. Os casos graves são referidos depois para a psiquiatria do Hospital Central. Esta é a responsabilidade do marido, esta é a responsabilidade de um pai. Todos os casos devem ser reportados para lá. A outra coisa que eu devo deixar de ficar é que as drogas de que estamos aqui a falar são todas as substâncias que transtornam a maneira de ser e de estar do consumidor. E essas drogas são classificadas de acordo com alguns estudiosos em 3 categorias. Temos drogas depressoras, aquelas que deprimem a atividade do sistema nervoso central, portanto, diminuem a atividade do sistema nervoso central. Temos também drogas estimulantes, aquelas que estimulam, o nome já diz, estimulam a maneira de ser, a pessoa perde o sono, a pessoa fica totalmente mais ativada para a realização das suas atividades. É o caso da nicotina, por exemplo. Por isso, algumas pessoas, algumas figuras que têm um nome na área científica, muitas vezes gostam de puxar o cachimbo. O cachimbo é estimulante, o cachimbo é constituído por substâncias, aliás, por nicotina, e essa nicotina faz com que a pessoa permaneça por muito tempo acordada, com é? a vontade e tudo isso. Também temos perturbadores. Drogas perturbadoras fazem com que a qualidade, portanto, há mudança no consumidor, há mudança qualitativa no funcionamento do cérebro. Então, toda pessoa, aquela senhora, a falecida neste caso, já bebia nipa. Temos esse historial ali. Então, é uma senhora que já precisava de ser tratada há muito tempo. E para quem não sabe, a nipa é uma bebida tradicional. Uma bebida tradicional muito forte. Então, atrofia, traz transtornos mentais nos consumidores. Então, um caso dessa natureza já é propício para ser notificado para
uma assistência médica. Então, ele, como marido, devia ter tido este cuidado o quanto antes. Foi deixando a senhora consumir essas bebidas que depois já não observava as regras de convivência dentro do lar e ele achou-se desafiado. A melhor solução foi pegar numa pedra, atirar para a cabeça daquela senhora. De certeza que deve ter criado uma hemorragia interna. A senhora foi perdendo o sangue. Com o andar do tempo, a senhora não aguentou, apagou-se. A outra coisa, aquele senhor deve ter pedido à sua enteada uma folha de papel para enrolar um tabaco. Está a destruir o material didático. A criança foi buscar um caderno, pelo meio sacou as 2 folhas, entregou ao pai, porque também sabe, se não tivesse entregue, se calhar já previa o comportamento do pai. Exatamente. Então, estas coisas costumam acontecer entre os pais e os encarregados de educação. Nós temos que ser um fator de proteção em relação a estas coisas, não um fator de risco. Em algumas situações até encontramos pais ou encarregados de educação que pedem à própria criança para poder enrolar este tabaco. Exatamente. Não só. Depois dele enrolar o tabaco, se calhar precisa de muito cuidado, vai pedir à criança para acender o cigarro a uma distância de uns 4, 5 metros. E muitas vezes, para a criança poder trazer o cigarro aceso, tem que puxar, tem que fumar. Então, é assim que ensinam as crianças a fumar. Há pouco tempo estava a perguntar como é que os adolescentes e jovens lidam com a situação de droga. Porque os próprios pais e os encarregados de educação são um fator de risco, não um fator de proteção. Então, temos que cuidar dos nossos filhos, têm que estar afastados do consumo das substâncias psicoativas. Com certeza que o cuidado das crianças, dos nossos filhos, é responsabilidade nossa. Estamos a falar do impacto das drogas na violência doméstica. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Eu sou mulher, sou vendedeira. Contribuo para o bem-estar da minha família. Não quero discriminação nem violência doméstica. A família é a nossa base social, onde devem estar assentes os princípios do bem-estar e harmonia. Que ela não seja o foco da violência doméstica. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Todos que sofrem de violência doméstica devem denunciar. Este é um mal e um crime público. Muito bem, caros telespectadores, estamos de volta aqui para o nosso programa Stop Violência Doméstica, a ser transmitido dos estúdios da televisão de Moçambique em Sofala. Estamos a falar do impacto das drogas na violência doméstica. Doutora, já eu vou consigo. Hoje em dia nós temos acompanhado jovens, não é, com um poder econômico muito grande, jovens que trabalham, parece que as coisas mudaram. Os jovens hoje têm um poder econômico de dar inveja, diga-se de passagem. E são os mesmos jovens que conseguem comprar o álcool, conseguem comprar outros tipos de drogas. São estes jovens que, quando acontece qualquer coisa, a primeira opção que têm numa briga de namorados, de casados, é a violência. O que será que está a acontecer com estes jovens? Bem, a questão da juventude ter um poder econômico, para mim, está tudo bem. Porque a juventude é a maioria. Então, quando o grosso número da população é rica, é aparentemente estável em termos financeiros, estamos bem. Então, o problema é já de como gerir este dinheiro. Há pessoas indo nesta vertente, dos casos que temos recebido lá na nossa instituição, muitas das vezes o casal, pronto, o marido tem um poder financeiro um bocado superior mesmo que a esposa, porque a esposa não trabalha. Então, numa situação qualquer de desentendimento ou de um desconforto do próprio marido, ele opta por violência. Bate, machuca, faz tudo, parte telefones. Porque ele é que comprou. Porque ele que comprou. Sabe o que faz depois?
No dia seguinte, traz melhor. Um iPhone último, se for viatura, compra, a coisa continua assim. Então, para mim, a resposta da pergunta que me fez é mesmo educação. Nós temos que investir muito nisso. Moralidade. As pessoas terem consciência que não tem que ir para a igreja. Procurar um tempo, sentar com os seus pais, ou os pais sentar com os filhos, ter uma conversa de qualidade. Nós não temos isso. Então, este jovem que é financeiramente estável, ele preocupa-se com o dinheiro. Não preocupa-se com educação, porque ele põe a criança, aquilo que estava a dizer, terciarizar a educação. Você põe sua criança numa escola especial, que procura alguém, cuidador, que chamamos de babá, que vai levar para a escola. Tem um motorista que leva para a escola, mas você como pai não tem tempo. Tá vendo? Contar algumas histórias, dar alguma experiência de vida, tudo mais. Então, isto tudo, quando fica desacompanhado de algum ensinamento que sai do próprio pai para a criança, então nós somos educados a pensar que a vida, na vida, a coisa mais importante é ter dinheiro. Por isso, nós assistimos crianças até a idade a dizer, deixa eu quero fazer uma bolada, tá vendo? Uma criança com menos de 10 anos já sabe o que é uma bolada. Sabe o que é uma bolada. Então, que sociedade estamos a construir? Então, vamos insistir na questão da educação, vamos insistir na qualidade de proteção das crianças. As crianças têm que ser protegidas. Por quê? Uma criança, estive a ouvir há dias que a capacidade cognitiva de uma criança se adquire aos 36 meses. Estamos a falar de 2 anos. Sim. Quer dizer, 80% da capacidade de aprender as coisas durante toda a vida, você aprende só em 2 anos. Agora imagina uma criança que vai crescer num ambiente que não é propício, porque eu escuto muito rádio. Então, na rádio passa uma publicidade em que um casal simulam estar a brincar com a criança, uma criança que não fala. Quer dizer, psicologicamente, os estudos indicam que nós temos que começar a aprender a brincar com a criança, a sorrir, a fazer gesto, a ensinar ela para haver uma conexão. Mas como é possível isso com um pai que não tem tempo? Só ela sabe que eu vou comprar melhor fralda descartável. Vai comprar, vai pôr o leite e tudo mais, até se calhar a própria mãe terceiriza também o aleitamento, aquelas coisas, ele deixa do lado. Então, se nós apostarmos, né, nesta questão de afeto, de entrega, de conversas de qualidade com crianças, daquelas convivências familiares, isso mudaria bastante a forma da juventude ou dos futuros adultos de verem as coisas. Por quê? Haveria uma preocupação da juventude em procurar se formar para ter emprego. Mas muitas das vezes a juventude, porque estudar dói muito. Estudar dói muito porque você vai para a escola, não tem benefícios imediatos. Então só você vai para lá, a perder seu tempo, vai ouvir o professor a falar e depois pode não entender bem certa matéria, algumas coisas podem acontecer consigo. Então eles começam a sentir que aquele é um tempo perdido. Tenho idade, então vou lá, vou ser um mestre de obra, pronto. Vou ajudar o pedreiro lá a carregar blocos, no final do dia vai me dar 100 meticais. 100 meticais é 200, é o valor que ronda na praça para ajudantes. Então ele tem esse dinheiro. Se eu estivesse na escola, então não teria isso. Mas dentro de uma educação, dentro das conversas de qualidade em casa, é fácil fazer ver a criança, seja menina ou menino, que o seu trabalho é de estudar. Eu sou provedor. Então vamos fazer, você estuda, eu vou lhe dando incentivos. E assim vamos avançar. E no final do dia você vai ter grandes benefícios. Então, dando exemplos, indicando pessoas bem-sucedidas, tudo mais, que pautaram pela educação. Muito bem. Doutor Semente, falando em pessoas bem-sucedidas, uma outra situação que nós acompanhamos muito nos dias de hoje são os jovens que gostam ou vivem de aparências. E muitos deles acabam até entrando no mundo das drogas justamente por causa disso.
causa das aparências. Conseguimos ver jovens nas festas que fumam, chamam de cigarros eletrônicos, não é? Alguns cigarros eletrônicos, outros fumam alguns charutos, mas é tudo aparência. E muitas vezes acabam caindo também no mundo do crime por causa disso. De facto, esta pergunta não se distancia bastante da pergunta anterior. Hoje estamos preocupados, de facto, com saber fazer. Não estamos preocupados com saber ser, saber estar. Que é, na educação temos dois valores bem diferentes. Temos aquilo que se chama de instrução, saber fazer as coisas, saber montar uma mesinha, vender e tudo isto, ganhar dinheiro. Mas por que é que devo fazer uma mesinha desta maneira? Deste formato. Então, isto é que falta bastante. Saber ser, os valores morais. Eu tenho dinheiro sim, o que devo fazer com este dinheiro? Não olham para o futuro. Então, são jovens que vivem da aparência, quero dizer, hoje quer ser a melhor figura da festa. Quero gastar mais. Há jovens que entram antes daquele decreto sobre a pandemia, chegavam num bar e diziam ao empregado, ao barman, quantas cervejas tens, quantos refrescos tens, fecha que eu quero conviver aqui com os meus amigos, não quero mais ninguém. E de facto ele pagava. Mas até podia ser um jovem que não estivesse a partir da casa dele, ter uma casa alugada. Provavelmente está a dever renda. Mas naquela festa é a figura do dia. Então, este valor moral, ético, é que não existe. Por isso, a educação de um filho não se delega, salvo em casos extremos. Nós devíamos ter este valor para confiarmos aos nossos filhos, prepararmos o nosso filho para ser, de facto, continuador das obras do Senhor Semente. Se isso for, então nós estaríamos preocupados em maior tempo convivendo com ele, conversando com ele, colocando na cabeça dele os valores morais, os valores éticos que possam fazer com que ele seja um indivíduo que vale a pena conversar com ele. Mas hoje estamos preocupados com dinheiro. É verdade. E ainda falando mesmo dos valores morais que devemos passar aos nossos filhos, nós vamos agora acompanhar a reportagem do Sr. Adelino Silva. O Sr. Adelino Silva plantava suruma na sua machamba. Ele tem filhos. Nós vamos compreender um bocadinho mais como é que foi este processo. Voltamos daqui a pouco para falar em torno desta reportagem. Fumar, então por ver que o meu vício já estava a ser demais, então eu tinha que fazer também pouco para eu conseguir sustentar o meu vício. Eu sabia sim que é errado, mas por conhecer que é errado eu sempre vinha a fazer, mas sempre escondidamente na minha machamba, né? Assim, era servir para durante um ano. Eu também colher, parece que colheita do milho por dentro, para sustentar o meu vício. Pôr no meu sítio bom, tirar pouco a pouco, eu fumar, a fazer o meu trabalho. Sou solteiro maior com 5 filhos. Eu podia pôr num bom sítio que nem os filhos também não poderiam ver porque os filhos são com idade menor e não conhecem o que é isso. Eu podia pôr num bom sítio, guardado, escondido. Os meus filhos estão lá fora também, vão ficar também, como tenho irmãos novos, cada vez mais vão querer também sustentar eles, né? Vão me ajudar também. Por causa das drogas, o Sr. Adelino acabou fazendo com que os seus filhos ficassem também sem pai. Exatamente, não há como. Tudo aconteceu para mim. Quantos anos têm os seus filhos? Tenho filho que tem
18 anos, outro tem 17, não, 18, outro tem 16, 15, até o último já é esse que tem 7 anos de idade. E este que tem 7 anos de idade vai crescer praticamente sem ver o pai perto. É isso. Não há como, porque estou aqui. Estou arrependido sim, porque estou aqui preso. O meu conselho que eu vou deixar é de que eles também, quando têm lá na sociedade outros que produzem também, não podem continuar também a produzir do jeito que eu venho produzir, porque é crime. Vão ser condenados consoante do alegre da lei. Muito bem, ouvimos a história do Sr. Adelino Silva. O Sr. Adelino Silva, que plantava suruma, como caro telespectador teve a oportunidade de acompanhar aqui na nossa reportagem. Dr. Semente, eu vou mesmo começar contigo para poder fazer a apreciação desta reportagem. Vocês que trabalham no combate às drogas, qual é a apreciação que faz desta reportagem? De facto, nós fazemos uma apreciação corretora. Nós temos que fazer uma apreciação negativa em relação a isto, porque o Sr. Adelino tenta-se escapulir com as palavras bonitas que ele fazia a produção da cannabis sativa na sua machamba. Nós conhecemos esses modos operandos dos produtores da cannabis sativa, sempre com argumentos atrás dos argumentos. Aquelas quantidades não são apenas para o consumo, é mesmo para o fim comercial. E ele disse que havia de esconder num sítio. Este sítio que ele ia esconder não isto é ver numa casa, na maneira de se viver ao nível das nossas famílias camponesas, onde é que parte da casa ia esconder para os filhos não poderem ter acesso. É aquilo que estávamos a dizer há pouco tempo, que muitas vezes os nossos filhos são consumidores das drogas porque nós, os pais, somos os fatores de risco. Não protegemos os nossos filhos. Não devemos manusear essas substâncias na presença das crianças. As crianças são adolescentes, 18 anos, está agora a entrar na juventude, mas se 18 anos é maior de idade, é o mais velho. Tem por aí atrás crianças que são adolescentes, vão procurar saber o que é aquilo. Sim. O milho está num sítio visível, e isto vai estar escondidinho. Aquilo que se esconde é aquilo que chama mais atenção. Então as crianças, acredito que as crianças na casa daquele senhor, e ele podia também, por via de consumo da cannabis sativa, ser até um violento ao nível do relacionamento com a família. Se não fosse violento físico, podia ser um violento sexual, porque geralmente essas substâncias propiciam estes ambientes. Então, criam transtornos mentais de tal modo que a pessoa não consiga se relacionar bem com a sua família. E tal como ele mesmo reconhece, a Lei 3/97, de 13 de março, veda a possibilidade de um cidadão qualquer praticar a produção de cannabis sativa. Então é uma pessoa que incorreu em uma ilegalidade e vai ser responsabilizado por isso. E a lei, que fala sobre a situação de produção, de venda e consumo das substâncias psicoativas é a Lei 3/97, de 13 de março. Também tem algumas medidas corretivas, tem sanções, tem penas que vão até 24 anos de 24 anos de prisão maior, e se ele brinca com aquela idade, tem esta pena, também vai ficar muito tempo ausente dos filhos, ele mesmo sabe, ao invés de estar a sustentar os filhos, 18 anos no campo, pode estar na 12ª, precisa muito do pai, ainda vai para a universidade, precisa muito do pai, precisa muito da orientação do pai. E tem outros irmãos, mais novos, vão precisar dele. É a senhora que vai ficando com o marido detido.
têm que se dedicar à produção de milho para poder alimentar os filhos e alimentar a ele lá na cadeia. Então, é uma cadeia de sofrimento, é uma situação que devíamos desencorajar. Nós sabemos que muitos camponeses fazem isso, produzem o milho ou a mapira, mas no meio da machamba colocam isso. Tanto como eu disse, são os modus operandi dos nossos narcotraficantes, mas todos eles são conhecidos e vão sendo responsabilizados. Agora, a droga que está ali, porque nós sabemos que lá a própria polícia que vai trabalhando naquela esquadra, não sei se é esquadra ou o comando digital da PRM, aquele cheiro só, quem passa por ali, também pode intoxicar a pessoa que esteja por perto, incluindo todos os outros animais de espécies pequenas. Então, é preciso que depois, dentro de 90 dias, ou mais tardar, nós tenhamos que incinerar esta droga, porque não serve para mais nada senão destruir a temperaturas elevadíssimas. E numa situação de muita proteção e sob a assistência da nossa legalidade, a Procuradoria, a Justiça, para destruirmos esta droga. E vamos precisar de queimar também com combustível, porque tem que usar combustível. Exatamente. Tem que se usar combustível, que acaba de aumentar os seus valores. Só para ver. São gastos também para o são governo. São gastos enormes, mas não tem outra história senão queimarmos esta droga. Doutor Rajá, vou pedir também que faça apreciação desta história do Sr. Adelino Silva. Bem, sim, é uma questão muito triste também, sim. Ainda ele fez referência de que é produtor, é um grande produtor, mas peca quando produz também droga. Pois pela quantidade da própria droga e depois pelos fundamentos que ele apresenta, que a sua intenção é para consumo. E depois ele diz que, quer dizer, aquilo é uma espécie de rancho, né, para um ano. Com certeza, porque ele disse, não é? Que aquela produção é para manter-lhe durante um ano. Durante não é? um ano. É. Vamos supor que faça parte do rancho mesmo. Sim, sim, sim. Normalmente os infratores, eles já sabem o que lhes espera, né? Já percebem que se eu for a dizer isto, isso aqui, mais ou menos, pronto, ele até tem domínio mais ou menos da lei, das molduras penais, tudo mais. Yeah. Mas, se passar na investigação a posição que está a apresentar, pronto, a moldura penal também é pequena, é baixa. Não posso dizer com precisão, mas é uma moldura penal inferior a 2 anos. E ele sabe que poderá sair Produzir e voltar ilegalmente. a fazer a mesma coisa. Sim, sim. Produzir para consumir. Mas para um homem médio, produzir para consumir seria naquelas quantidades. E já pergunta que não quer calar. Então, este seria o trabalho investigativo das pessoas especializadas, neste caso. Então, se chegarem à conclusão que não, o senhor produzia, até fornecia a alguns sítios lá, o cenário muda. Pode ser o caso. Vai sair de Nhamatanda. Vai sair de Nhamatanda, tem que vir para Beira, para o Tribunal de Província, porque a moldura penal vai passar de 16 a 20 anos de prisão. Está a ver? Então, prontos. O cenário é este. E para as crianças, conseguimos notar com a reportagem que tem crianças menores, né, tirando o de 18 anos, qual é o encaminhamento para estas crianças? Já não têm mãe, ficavam com o pai. O que vai acontecer com estas crianças? A justiça vai tomar conta? Ficam com os familiares? Qual é o tratamento que é dado para estas crianças menores de idade que já não têm pai e não têm nem mãe por perto? Bom, a obrigação de cuidar uma criança, em princípio, é dos pais. Não existindo os pais, comunidade ou a sociedade. Não existindo disponibilidade na comunidade, o governo assume. O governo também, se sentir que não tem capacidade, organizações internacionais ainda podem entrar. Quer dizer, a obrigação de cuidar uma criança é de todos nós. O pai fez o que fez, mas as crianças não devem ficar desprotegidas. Sempre há alternativas.
ao nível do nosso ordenamento jurídico para proteger aquelas crianças. Mas, em princípio, é uma família na prática. Sim. É uma família de acolhimento, que vai ficar com aquelas crianças e cuidar. Muito bem, doutora, já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Poderíamos ficar aqui a debater sobre este assunto que é muito complexo. Em forma de considerações finais, vou lhe dar 30 segundos para deixar aqui últimas considerações. Bem, em gesto mesmo de considerações finais, eu queria fazer apelo a todos os pais, a todos os cuidadores de crianças, para que tenhamos atenção com as nossas crianças. E, por fim, fazermos o apelo à população e a todos que nos vê, em caso de situações de género e que não consigam encontrar um devido enquadramento ou uma forma de resolver de forma pacífica, porque às vezes é difícil resolver problemas sozinho. Venham ao IPAS, é uma instituição do Estado, que a assistência e o patrocínio judiciário é totalmente gratuito. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Semente, 30 segundos para últimas considerações. De facto, eu queria chamar a atenção a todas as pessoas que vivem em vícios, vivem viciadas, para poderem procurar a resposta ao nível do centro de saúde, da psiquiatria do Hospital Central, para poderem ser compensados e deixarem de ser independentes de substâncias psicoativas. A outra coisa, chamo a atenção aos pais. Temos uma grande responsabilidade para orientar a educação dos nossos filhos. Nós temos que educá-los através dos exemplos. Nós não devemos desempenhar o papel de fatores de risco aos nossos filhos. Há quem tem bar em casa, há quem tem dinheiro, saiba controlar essas coisas todas, porque podem desviar a atenção dos filhos ao ponto de não serem aquilo que nós queremos que sejam no futuro. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Semente. Obrigada, Dr. Rajá, por terem aceitado o convite para participar do nosso programa hoje. Importa também dizer que a violência, as drogas, seja qual for a maneira como elas se manifestam, é sempre uma derrota. O nosso programa Stop Violência para hoje fica por aqui. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie.